Algo que não tem o slide, por isso eu vou falar, que aprendi com a minha mãe, que era uma grande professora, que aprendeu com o pai dela, enfim, gerações. Etimologia. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar? Vocês são o máximo. Significado da palavra. Então, hoje de manhã, no café da manhã, eu fui procurar etimologia de professor. Um professor é aquele que faz proclamações e declamações em público. Não achei muito interessante. Então, fui procurar a etimologia de teacher. Estou começando agora, tá? E o teacher é aquele que fala com o dedo indicador para chamar atenção. E o que eu interpretei? O indicador, ele indica direções. O professor é aquele que indica o caminho. Então, hoje, eu vou dar um monte de conselho que não vai ser mais conselho, porque eu também aprendi que dar conselho para quem não pediu não adianta nada. Então, eu vou indicar caminhos. E vou começar agora. Ai, tanto dedo. Então, de novo, o logo da Unicamp, o logo do meu laboratório e o logo do Instituto de Computação, que é o Ábaco, com o ano que nós fomos criados, em 1969. E aí, é uma revista muito conhecida, então já começou a contar os 20 minutos. Communications ACM, de agosto de 2025, tem um artigo que eu adorei, chamado The Transformative Power of Inspiration. E aqui, agora eu tenho que chegar perto para eu enxergar, você tem que ser cooperativo e não competitivo, é a melhor forma de crescer. E a carreira, a sua carreira, não depende de você apenas. Depende das pessoas que te ajudam a subir e que te indicam caminhos de vários tipos. Então, pensem nisso, porque, para mim, computação, tecnologia é gente. Que são aqueles que vão permitir que você avance e que seja feliz. Então, pessoas estão atrás de tudo que a gente faz. Então, começando, quero agradecer a um monte de gente e a um bando de docentes do DCC, que eu amo o DCC, mas eu amo mais os docentes. E, além do mais, eu agradeço a tudo que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, até aos meus alunos. E o meu roteiro é este, de felicidade pessoal e felicidade profissional estão interligadas. Tá? Não significa necessariamente sucesso, felicidade, porque depende do que você quer. Eita, ferro. Pronto. Então, vamos começar. Eu vou, primeira parte, felicidade pessoal, e a segunda parte, felicidade profissional. E como elas estão interligadas. Então, a coisa principal de felicidade pessoal, inclusive, cada vez mais, no mundo de hoje, é você respeitar o outro. Na UFMG, respeitar o professor, respeitar os colegas, respeitar os funcionários e respeitar a si próprio. Tá? Considere-se como um profissional que tem que crescer sendo ajudado e ajudando os outros. E o respeito está em postura. Ô, garotão, tudo bem? Ninguém fala com o professor assim. Pode ser que aqui fale. Vestuário. Tá? Alguém vem sem roupa para a universidade? Não. Pode ser que aqui venha, não é? Eu tenho alunos que vão para a sala namorar. Eu não consigo aceitar isso, desculpem. E o que tem que vocês imaginam? Eita ferro!
O que é você entender o outro? Então, isso aqui é de um periódico chamado Science, que é super conhecido. Ah, meu Deus do céu, tem que ler. É que quando você respeita o outro, você tem que se colocar no lugar do outro e entender a cultura dele. Então, isso aqui é um slide de uma tribo, de um grupo na África, que enxerga o mundo de forma redonda, porque o ambiente deles é circular. Quando você vai construir uma interface para pessoas que moram em cidades quadradas, ela não vai funcionar para esse pessoal. Interação no computador. Quando você vai interagir com esse pessoal, se apresenta esta figura, eu não sei se algum de vocês veem, se você apresenta para eles, eles veem círculos. E nenhuma pessoa, quer dizer, se chama o estudo Coffer, C-O-F-F-R, e onde que estão os círculos? Alguém aqui está vendo círculo? Então, está dando para ver onde tem círculo? A primeira coisa que esse pessoal fala aí, eu vi um círculo. E nós ficamos procurando círculos. Tem muitos estudos psicológicos nesse nível. Quando você tem que colaborar, tem que respeitar, você tem que entender que certas pessoas são redondas e outras são quadradas, tá? Você não é obrigado a gostar da pessoa, mas você tem que entender e respeitar. Então, felicidade pessoal, respeito ao outro. Quem é o outro? É alguém que pode estar enxergando círculos. E o mau uso do celular. E aqui eu vou parar e falar mal do celular, que é a coisa que vocês sabem que todo professor fica irritadérrimo quando alguém vê o celular em sala de aula. E é o famoso SMUD, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é Smartphone Use Disorder. Então, quando você usa o celular, além de irritar o professor, que é sempre ruim, você também está tendo problemas cognitivos. Você está embotando o seu cérebro e você chega a percorrer com qualquer dedo que você faça scrolling, que você escroleie, né? Você percorre 120 quilômetros por ano. Vocês avaliavam que vocês são atletas de corrida de celular? E tem uma série de outras coisas, e não necessariamente, se você está trabalhando, tudo bem. Mas para de usar o celular 5 minutos. Eu acho que eu pulei um pedaço. Não pulei. Diminui o nível de atenção e afeta a plasticidade do cérebro, que vocês já devem ter ouvido falar. Diminui a socialização, tem problemas de cognição, depressão e ansiedade. E uma coisa que eu aprendi muito recentemente, tem 1 ano, que quem lê no digital o tempo todo, embota partes do cérebro, que se você estivesse lendo no papel, não embotaria. E hoje eu me obrigo a ler 2 a 3 páginas em papel por dia, para não embotar meu cérebro. Como a gente já embotou o dedo na hora de assinar, vocês já viram que a gente não assina mais? Não sabe assinar, não é que não saiba, porque a gente só faz tudo no digital. Eu não sou contra o digital. Agora, o problema é que eu me pego vendo um livro e tento fazer zoom. Então, eu preciso voltar a aprender a ler em papel. Mas eu estou treinando meu cérebro para isso, porque eu não quero perder algumas capacidades. Por outro lado, vejam que o celular e toda essa parte SMUD, ela tem oportunidades positivas de avanço profissional. Nós acabamos de ver hoje 2 palestras sobre isso, de comunicação, de tudo. Então, não é dizer que é tudo negativo. É um mau uso, tá? Então, você saber desenvolver aplicativos para celulares ou por meio digital também traz felicidade profissional. Não use eles, mas desenvolva para os outros.
Tá? Que os outros sejam infelizes, mas você será feliz. Estou exagerando. Então, felicidade pessoal, respeito é uma palavra-chave. Aqui na UFMG, vocês são alunos de uma universidade de elite, paga pelo contribuinte. Então, você será feliz se tiver respeito ao contribuinte, trabalhando, estudando com ética, com esforço, e não é dizer, como me disse um aluno há quase 40 anos, que eu disse, mas você já está há 5 anos no mestrado, e ele respondeu, professor, o Flustreco já está há 10. Isso não é vantagem, tá certo? Cumpra seus compromissos para com a sociedade, porque você está cumprindo compromissos para com você mesmo. E não ter vergonha de perguntar. Quando você pergunta, tem até um artigo interessantíssimo que eu faço todos os meus alunos lerem. Deixa eu chegar para aqui, que aí eu vejo o pessoal de cá que estava escondido. Que é sobre a arte de perguntar ou as vantagens de perguntar. Não é só perguntar para aparecer. Professor, hoje é seu aniversário? Não. Você pergunta porque você está realmente interessado e, ao fazer um esforço para bolar uma pergunta, você está aprendendo. E a pessoa para quem você vai perguntar, isso de dúvidas, mas também tem pergunta, me ajuda nisso, eu estou indo para o lugar certo. Então, a pergunta faz você crescer intelectualmente, ela gera, de novo, novos caminhos no cérebro e você, além do mais, você atrai o outro para te ajudar. Você interage e você tem empatia. E acabei a felicidade, não deu nem os 20 minutos. Já deu 20 minutos? Ah, então, mas eu não vou me estender. Eu fui guia de turismo durante 7 anos no Rio de Janeiro, e a gente é treinado, quando é guia de turismo, a preencher vazios. Quando ninguém na plateia, no ônibus, né, pergunta, você tem que falar qualquer bobagem. Eu não vou fazer isso aqui. A síndrome, que eu tinha esquecido. Isso é hiper importante, acontece na Unicamp e deve acontecer aqui. Você entra na universidade, você está feliz. E agora, eu não preciso mais estudar. Certo? Isso é ou não é verdade? Porque eu já sei tudo, eu sou o máximo, estou numa universidade de elite. E o que acontece? Você se ferra no primeiro semestre. Porque o sistema é outro, não é todo mundo, mas enfim, tem o impacto. Isso é para a felicidade, tá? Chega no segundo semestre, você já está no ritmo. Então, você já sabe como estudar, você já tem com quem interagir. E aí, você entra de férias. Quando você volta no terceiro semestre, você acha que não precisa mais seguir o mesmo ritmo, nem fazer tudo que você fazia. Porque você já sabe, porque você é o máximo. E você se ferra no terceiro semestre. Como resultado, e o que eu chamo, isso é conhecido na Unicamp. Os semestres de maior infelicidade e reprovação são o primeiro para adaptação e o terceiro para readaptação de quem esqueceu de como agir na universidade. Então, quem já está no quarto semestre está livre da síndrome do primeiro e do terceiro, mas pensem nisso em termos de síndrome. E agora vamos para a felicidade profissional e são intimamente ligadas. E notem que aqui eu vou falar de muita coisa que vocês sabem, mas partindo do pressuposto que eu gostaria que vocês vissem como explicar computação e problemas computacionais para quem não sabe. E isso é uma forma de felicidade profissional, porque vocês vão ter que interagir com muita gente
que não é da computação, inclusive o público geral. Então, eu volto a este desenho para a gente se lembrar que a felicidade profissional depende também da gente colaborar e de reconhecer a ajuda dos outros. Então, a primeira coisa para a felicidade profissional no Brasil é ser sócio da Sociedade Brasileira de Computação. Quem é sócio da Sociedade de Computação? Aqui eu não enxergo, né? Então, tem pelo menos uma pessoa aqui, mas aqui também tem uma pessoa lá. Nossa! Tem outros, né, que eu não enxergo. É uma fonte de networking, felicidade profissional que vocês têm que começar aqui, com os colegas, é porque daqui a 20 anos, vocês viram o moço que acabou de apresentar daquela empresa, falando de todos os contatos que ele fez, que estão ajudando ele a crescer na empresa. É gente que vai colaborar com você o resto da sua vida. SBC vai te ajudar a colaborar para o resto da vida. Então, os professores da UFMG, do DCC, a grande maioria ajudou a construir a sociedade, a sócio da sociedade. Aqui é a plateia, que eu tirei uma foto, mas de um dos eventos do Congresso da Sociedade de Computação, de julho deste ano, e este é o evento associado a mulheres na computação. E aí, vocês estão notando que tem muita gente rindo? Primeiro, porque a gente é feliz fazendo computação, mas, em segundo lugar, porque eu tinha acabado de fazer um exercício pedindo para tirarem esta foto, com um coraçãozinho. Tá? Então, é interação, é networking, e é divertido. Felicidade pessoal, profissional. E aí, a gente sabe que a computação está em tudo quanto é lugar, e à medida que eu estou falando e andando, tem dados percorrendo o ar, não é isso? Que a gente não está vendo, e tem coisas que estão acontecendo que a gente nem pode imaginar. E aí é tudo high-tech. Mas vocês já pensaram, esse é um exercício que eu gosto de fazer, que a computação está presente quando a gente toma banho? Primeiro, a construção do banheiro. Depois, a água que sai do chuveiro, ela é toda controlada por computadores. A pressão, a vazão, as adutoras, a fabricação do sabonete, da toalha. Então, um exercício interessante, quando eu vou à praia, mergulho no mar, tem ou não computação? Tem os cabos submarinos, que é claro que tem os peixes, e tem muito estudo de peixe. Pensem em tudo que aplicação em que vocês podem influenciar e contribuir. E aqui, então, entram as pessoas, tá certo? Você tem os dispositivos e você tem as pessoas que interagem com os dispositivos, ajudam a melhorá-los e as aplicações dos mais variados tipos. E aí, profissionalmente, respeito, de novo, ética, ter base sólida, porque a base sólida vai permitir que você acompanhe qualquer evolução tecnológica. Muito do que a gente faz hoje é baseado em teorias e estruturas de dados e algoritmos dos anos 70. Tá? Se não fossem essas estruturas de dados, esses algoritmos, a gente estaria começando do zero. A gente não pode começar do zero. Estudar constantemente, porque por cima da base tem a novidade, ler muito e olhar para os lados para abrir horizontes.
E aí é algo fundamental, eu já falei da leitura, como algo importante para desenvolver o cérebro. Existe o triângulo, não é a bandeira de Minas Gerais, tá? Que a leitura te ajuda a se expressar melhor para comunicação no trabalho, com colegas, com os subordinados, com os chefes, com o público, para que o seu trabalho seja valorizado e que te ajuda a escrever melhor. São 3 facetas que é super importante. E aí nós chegamos nessa figura, que é uma figura que eu fiz para um capítulo de um livro que eu escrevi com várias pessoas, chamada Ciência, Computação. Ciência, Engenharia e Arte é o capítulo, que o professor Virgílio é um dos coautores, e eu vou falar um pouco sobre essa figura, que ela nos ajuda a pensar todos os problemas tecnológicos que temos. Então, a base da figura são, e a linha mestra, dados, algoritmos, hardware e sinais. 20 minutos! Eita ferro! Então, rapaz, quem que gritou foi quem tinha prometido? Quem que foi? Vai ganhar um... Ai, você vai ganhar um prêmio. Eu ainda não sei qual, porque eu não trouxe, mas... Né, aquela coisa que você promete, mas quem é que vai cobrir? Muito obrigada. Então, só que a tecnologia, ela é dirigida por pessoas para pessoas. Às vezes a gente fica tão cego, e mesmo um teorema que vai avançar o conhecimento, alguma hora, nem que seja daqui a 200 anos, 300 anos, ele vai ajudar a vida ou de alguém, ou do que existir, né, daqui a 300 anos. E aí, neste contexto, é que eu vou falar de cibersegurança, que vocês têm visto muito, inteligência artificial e interface humano-computador. Por que eu escolhi estas 3? Porque elas, junto com a engenharia de software, estão como, em todas as enquetes de todo mundo, estão como direções extremamente promissoras para os próximos 5 ou 10 anos. Agora, isso não quer dizer, mas eu trabalho na área A, ou área B, ou área C. Não. Tudo vai contribuir para. Tá? Então, começa a desentranhar a figura. Algoritmos aplicados a dados geram dados. Eu sou da área de dados, eu enxergo o mundo sob o ponto de vista de dados, e é o que eu chamo de data speech. Se você me conta que dados você tem, eu sei quais as suas necessidades e eu entendo os seus problemas. Já eu tive um aluno que trabalhava em interfaces, e eu disse para ele, tal artista é bonitinho. E ele disse, isso significa que a interface dele é agradável? Eu disse, nunca mais esqueci. Cada um enxerga o mundo redondo ou quadrado. Algoritmos aplicados sobre dados geram algoritmos. Isso aqui se chama ciência dirigida pelos dados. E os algoritmos, usando a IA, vão gerar novos algoritmos. Então, dados, para mim, de novo, eu sou uma pessoa centrada em dados, dados são o centro do mundo. Só que nada roda sem computador e nada roda se não tiver uma motivação de pessoas que vão usar e que vão influenciar futuros usos. E aí eu queria chamar a atenção do que é Big Data. Pode ser big. E pode ser o meu dente. Esse dente é meu. Tá? Depois de ser arrancado. E eu não pedi para arrancar para ilustrar esta palestra. Eu
simplesmente eu mostro um dente como uma fonte de dados. Você conversa com quem trabalha em odontologia ou faz pesquisa em odontologia, você pode chegar a centenas de gigabytes a partir de um único dente. Então, o dente, a gigabyte não é tanto centenas de gigabytes, não é Big Data. Depende para quem e para o quê. Tem um professor de sociologia que levou 30 anos da vida, antropologia, estudando várias populações indígenas do Amazonas, e ele tem um banco de dados único no mundo que ocupa menos de 5 gigabytes. Qual é o valor disso? De algo que cabe num pendrive. O valor não significa que é big. O valor significa a qualidade para quem usar e quem vai usar. E qualidade, é isso que até foi falado, qualidade de serviço, a qualidade é definida como fitness for use. Como é que se traduz isso? Adequação ao uso? Então, até maio, eu tinha um celular maravilhoso, eu acho que ele era 2G, que telefonava para todo mundo. Em maio parou de funcionar, porque a TIM disse, seu celular não serve mais. Lá fui eu comprar outro celular, mas eu tive que trocar o chip. Eu só queria telefonar, um celularzinho pequenininho. Agora eu tenho que carregar um monstrengo que pega na bolsa, tá certo? E que não é bom para mim. Tive que aprender a chamar Uber hoje, né? Não sabia. O Washington me ensinou. Então, não é que eu sou velha. Eu não sou velha, eu não tinha necessidade. E aí, dados. Isso aí é um gráfico um pouco antigo, porque a evolução até 2019, de quem tem dados tem poder. Olha como está o Brasil no ranking mundial. O Brasil é um país poderoso. Vocês teriam que aproveitar esse tipo de conhecimento. E aí eu vou, de novo, então, pessoas... Agora vocês estão vendo a figura que lá no centro tem algoritmos, rodam sobre dados, geram dados, que geram algoritmos, que geram novos algoritmos. Algoritmos sobre dados geram hardware. E o hardware vai rodar os algoritmos nos dados. Assim é que vocês têm que tentar explicar a computação para as pessoas que falam cibersegurança, IA, engenharia de software. São palavras mágicas que por trás delas tem o hardware, Big Data. Tem muita gente usando, influenciando, programando. E aí entramos num outro ramo, muito rapidamente, que é a parte de legislação. Então, para ter felicidade profissional, você tem que pensar na ética. Fala-se muito na ética de criação de dados, ou de proteção de dados, ou de uso de dados, ou de uso de algoritmos, mas tem todo um conjunto de leis, e nem tudo que é legal é ético, e nós sabemos disso. E nem tudo que é ético é legal. Então, sigam o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Computação. Sigam restrições morais. Pensem no que estão fazendo. Vou falar um pouquinho para o lado de cá. E aí a gente fala cibersegurança, IA, IHC, para o bem e para o mal. O que é a cibersegurança? São algoritmos, dados, pessoas e chips. E por que chip? Porque muito da criptografia está embutido no chip. Então, quando você está querendo cibersegurança, você tem que desenhar, construir chips apropriados. Não adianta, e tem as pessoas, se notem, lá em Campinas tem uma empresa de cibersegurança
que começou numa casinha e hoje são 2 prédios. Uma parte enorme da empresa são psicólogos e sociólogos que cuidam dos aspectos sociais da cibersegurança. Porque tem muito ataque, porque alguém esquece alguma coisa ligada, por vingança e engenharia social. Ligar para você e dizer, eu sou da empresa tal, me passa a sua senha para fazer isso assim, não é. Então, o tempo todo, esse pessoal da psicologia que trabalha com cibersegurança, eles estão pensando no lado humano e como a tecnologia pode estar embutida para impedir que o lado humano permita ataques de cibersegurança. Um slide, a Michelle falou um pouco sobre isso ontem, de quanto que custa uma invasão de dados. Então, esses dados são até 2024. A média global do custo de uma quebra de dados em dólares é 5 milhões de dólares. E aí tem, lá em cima, Marriott, que comprometeu não sei quantos bilhões de dólares, assim por diante. Até aqui embaixo, Cami 4, que eu não tenho a mínima ideia. Alguém sabe o que é Cami 4? Não vai olhar no celular, hein? Bom. Então, 10 bilhões de dólares de prejuízo com um ataque. IHC, que a gente sempre fala. IHC, para mim, não é só IHC, é IHH. Porque atrás do computador, ou do artefato, do robô, ou do celular, ou do sensor que alguém construiu, tem alguém que o fabricou. Então, quando eu interajo com um dispositivo, eu não estou interagindo só com o dispositivo e o seu conteúdo. Eu estou interagindo com as pessoas que o construíram, pensando de como eu vou usar. E são pessoas, algoritmos de dados de pessoas. E aí tem um livro que foi uma professora de IA que me fez olhar, que é super interessante, que é esse livro aqui da Mulher Invisível, de Mulheres Invisíveis, de como a tecnologia e os artefatos são construídos por homens para homens. Então, um exemplo é cinto de segurança de carro, em que até pelo menos 2019, que quando foi impresso o escrito, era assim, mas ainda é assim. Ele é feito, pensado, os testes são manequins de homens. Então, você tem mais acidente, a mulher se esgana, ou ela tem que chegar o banco para frente, ou o banco para trás, aí a perna não atinge o pedal. Outros exemplos, teclado de piano. Teclado de piano é para mão masculina. Grandes pianistas, mulheres, ou têm pianos depois construídos para elas, ou elas têm que ter mãos muito mais ágeis ou com dedos maiores. Colete à prova de bala. Então, o livro dá um exemplo de uma policial que teve que fazer operação nos seios, porque o colete à prova de bala se machucava ela. E celular. Não sei porque eu tenho essa mania de celular, vocês já repararam? Então, o celular foi feito para a mão de homem. Vocês já pensaram nisso? Isso aí é interface humano-computador. O que vem agora? Aí vem IA. Aí, ao falar de IA, vou falar de novo de etimologia. E eu vou falar de empatia. O que significa empatia? Em grego, em é dentro de. E depois vem pathos, que não é quá, 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 é sentimento, P-A-T-H-O-S. E daí vem as palavras sociopata e psicopata. Então, psicopata, psico vem da mente, e o patos, doença. E você tem
A empatia, eu tenho que ler, porque eu não sei isso decor, pessoal. Li isso hoje de manhã, porque eu já não me lembrava mais. Não estou colando. Empatia cognitiva é quando você entende o outro. Empatia emocional é quando você sente o que o outro sente. E aí você vem ChatGPT, IA, e o que o ChatGPT está servindo hoje? Está como conselheiro sentimental. Ele te dá realimentação positiva como se fosse empatia. Mas não é empatia porque ele não sente. Eu li um artigo há 2 meses que dizia: todos esses conselheiros sentimentais usando IA, eles são sociopatas, ou até mesmo psicopatas, porque eles não têm o sentimento. Eles devolvem para você o que você quer ouvir. Então, qual é a nossa responsabilidade profissional? É tentar evitar que isso aconteça. E olha, vejam que interessante, quando eu fui procurar isso na internet hoje de manhã, Google, quem responde? IA. E eu pedi origem de empatia. Aí foi, simpatia em grego, blá, 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 blá. Sabe qual foi a próxima coisa que a IA do Google me ofereceu? Origem de matar. Não é interessante? Então, de alguma forma, a máquina embutida, mas isso deu no meu celular, talvez porque eu tenho uma certa tendência a gostar de vídeos de serial killer. A empatia está associada ao assassinato, tá? E aí tem a etimologia de matar, mas aí eu não procurei. O fato não é que eu estou dizendo que IA é ruim e que todo IA, toda máquina de inteligência artificial é algo associado a sociopatas, mas quando se fala de IA, não se esqueça que algoritmos de dados, as pessoas que produzem os dados, algoritmos, os que desenvolvem algoritmos, e porque compiladores e chips, etc. Porque se você não entende disso, você não vai conseguir otimizar os algoritmos para eles rodarem em cima de Big Data suficiente para os grandes algoritmos ou máquinas de machine learning conseguirem funcionar. Então, cada vez mais você conversa com pessoas que estão trabalhando na ponta da linha de desenvolvimento de tecnologias em Large Language Models, e eles falam, sem otimização do hardware, você não consegue rodar. Aí tem só uma bobagemzinha, que como é que você ainda consegue confundir? Se é bobagemzinha, porque eu estou mostrando, para vocês verem. Se você insere ruído numa pergunta, isso aqui é um problema de trigonometria. Tem todo um experimento científico que, ao final do problema, problemas matemáticos que qualquer máquina consegue resolver dessas inferências, e testaram com todas elas, e elas se atrapalham se ao final você insere uma frase que nada tem a ver. O resultado ou dá errado, ou leva até 90% mais de tempo para responder, porque eles querem inserir. No caso, o teste todo, o artigo inteiro era baseado em gatos. Tá? E aqui é o problema que vocês estão conseguindo enxergar. Existe, isso aqui é um estudo de agosto de 25, 18 de agosto, que por sinal é meu aniversário, para quem quiser me enviar mensagem no ano que vem. Quais são as principais fontes de fato para essas máquinas de inferência? Reddit. O que mais que tem lá que eu não estou enxergando? Wikipedia, YouTube, um monte de
fontes de dados sem curadoria. É claro que depois tem uma realimentação que pode ir melhorando. E os resultados positivos são fantásticos. Mas o que acontece? O que acontece é que o público leigo, e às vezes não tão leigo assim, ele acredita piamente no que um computador devolve. Então, você, feliz profissional, você tem que saber até onde chegam os limites e saber interpretar para melhorar os resultados. Tá? Dados, e tem dado que ainda não chegou. Então, ali é uma pata de animal, embaixo a dentada do animal. E são exemplos de dados com os quais eu já trabalhei. Não nem a pata, nem a dentada, mas uma tese de doutorado da Unicamp sobre algumas onças de uma região não tão perto da Unicamp assim, em que o aluno que fez o doutorado nunca viu nenhuma das onças. O que é que ele viu? Marcas de dente que sobraram, fezes, sons à noite, relatos, eu vi a onça correndo por aqui. Então, você ainda tem muito... E eu já estou acabando. Muito... Foi você também? Foi você também? Então, outro presente. Mas eu queria meninas ganhando presente. Bom, muito obrigada. E já estou chegando ao fim, garanto a vocês. Então, eu já trabalhei com vários desses tipos de dados e outros, e são... O essencial é a curadoria, o que a gente chama de engenharia de dados. E vou chegar nos 2 slides finais, que é algo que sempre me impressiona quando eu vejo, que é a mudança de 2024 para 2025, de como as pessoas usam IA. Vou fazer uma propaganda, eu não estou ganhando nada por essa propaganda, também não pela propaganda da SBC, que é um site chamado visualcapitalist.com, que todo dia tem alguma visualização de Big Data super interessante. E eu vou lá sempre que eu quero inspiração. Do lado esquerdo, 2024. Do lado direito, até junho de 2025. O que é azul claro é a parte emotiva e sentimental. Então, o uso, notem como está crescendo o uso de IA para terapia, para organizar a sua vida, achar propósito na vida. E são coisas que, no geral, deste lado, ainda é muito nocivo por causa da sociopatia da IA. Por outro lado, você pode aprender mais, geração de código e uma série de outras coisas muito boas e interessantes. E aí, esta minha quase último slide, porque depois tem 3 outros que eu juntei à 1h30 da manhã. Não estou brincando, não, por causa da responsabilidade. Quem pode me dizer palavra-chave de atitude de felicidade? Respeito, colaboração, organização, ética. Vocês estão falando de valores humanos, tá? Propósito. E não esqueçam, uma boa base. Uma boa base. Tá? Com isso, você está garantido o resto da vida. E vocês têm essa boa base aqui. E aqui viria o slide final, que são coisas que eu quero que vocês lembrem. O resto que vem depois são mais 3 slides que não precisam lembrar. Então, SBC, a importância da comunicação, que é o triângulo de leitura, escrita e fala. A ligação da liberdade, de felicidade profissional e pessoal, com respeito e ética, e os círculos de pessoas que interagem com a tecnologia. Vamos
nos aprofundar na tecnologia, olhando para os lados do social. E aí eu vou conduzir uma votação simbólica, que basta levantar uma mão. Quem quer ver mais 3 slides? Uau! Então, juro, eu fiz isso às 1h20 da manhã. E eu deixei para o fim, porque se ninguém levantasse a mão, eu ia para casa muito decepcionada. Mas tudo bem, né? A vida do professor é essa. Todo mundo vendo celular. Isto aqui é um artigo de agosto de 25 sobre origami, publicado no Proceedings da Royal Society, que é um periódico altamente seletivo, cheio de fórmulas, de demonstrações, de não sei o que, não sei o que lá. O que me motivou? Eu nem li esse artigo. Então, porque eu não ia entender a fórmula que não acaba mais. O que me motivou foi a notícia que apontava para ele, do New York Times, que eu também só descobri hoje, porque eu li uma outra notícia. Hoje, às 1h20 da manhã. É esta notícia, que um aluno de graduação lá nos Estados Unidos, graduação, especialista em origami, trabalhou com professor de engenharia mecânica e descobriu um monte de dobraduras originais de flores, tá? Bloom, né? Que começam assim, bem espremidinho, até serem ampliadas assim. O que isso tem a ver? E isso gerou o artigo Colaboração com Engenharia Mecânica, Física, Matemática, Engenharia Aeronáutica, e um monte de coisas que estão surgindo. Você pega algum material e constrói esse tipo, e dizem que há infinitos patterns, padrões desse tipo. A gente não acredita em infinito, mas enfim, é o que eles dizem. Você constrói Vou mostrar o tamanho, tá? Aí eu preciso dos 2 braços. Você constrói um bagulho, que é quando eu chamo qualquer coisa que eu não sei o nome, mas é um artefato plano em algum material leve, joga para o espaço e ele abre numa antena de satélite. Custa barato porque não pesa, porque não tem o volume para... para que eu vou... Não tem o volume para enviar para o espaço, gasta menos combustível, e quando abre, está pronto para receber e enviar sinais. Então, um aluno de graduação, vocês, olhou para o lado e fez origami. O orientador, ele olhou para o lado certo, né? Que era o orientador de engenharia mecânica. Teve essa inspiração, fizeram teoremas, provaram os teoremas, e a NASA está embarcada nessa história. Não é legal? Então, isso é visão de futuro. Origami. Muito obrigada e até. Sessão de perguntas agora. Tá. Eu vou sentar. Mas se eu sentar, eu vou dar as costas. Falta de educação. Assim, deixa eu te ajudar. Obrigada. Pessoal, então vamos para a sessão de perguntas. Nós temos 2 perguntas aqui, e depois, se a plateia tiver alguma pergunta, tá? Você recomenda, sobre a leitura, você recomenda que façamos leitura de obras mais técnicas ou inclui também obras mais lúdicas? Tudo. Se é para exercitar o cérebro, tem que prender sua atenção. Você gosta de serial killer como eu? Leia serial killer. Você tem que adquirir vocabulário, você tem que adquirir comunicação.
é técnico, é claro, você aprende outras coisas. E eu, que adoro um dorama, para quem não sabe o que é, vai ter que aprender, tá certo? Eu não leio dorama, mas vejo dorama, e eu leio, às vezes, peça de teatro, eu leio tudo. Ler é ótimo, abre seus horizontes. Ótimo. Como conciliar vida acadêmica com família? Queria ter mais tempo com eles e ainda ser um bom profissional. Olhe, todo mundo tem que fazer sacrifício. Você, a sua família, e todo mundo tem que se entender. Agora, o que você aprende é que o que vale mesmo são as amizades, porque isso perdura. Então, dê uma certa preferência à família, mas você também tem que pensar em formas de progredir. Então, eu hoje em dia dou muita redação científica na Unicamp, porque eu gosto de dar, e porque ninguém mais quer dar. Porque dá trabalho. Né? E aí eu perguntei para os alunos nesse semestre, por que alguém quereria escrever um artigo? E os alunos me responderam, para ser famoso. Eu nunca pensei que o meu objetivo era comunicar para os outros o que eu estou fazendo. Mas quem tem o perfil de querer avançar, então como conciliar é muito difícil. Cada um tem o seu perfil, mas você tem que pensar sempre na família, e a família tem que pensar em você. Pessoal, alguém tem alguma pergunta desse lado? Oi. Eu vou levar o microfone. Eu tenho que pensar no prêmio, meu Deus do céu. No caso de leitura no digital, isso prejudica áreas do cérebro pela iluminação digital apenas não é ou iluminação. por outros recursos? Uma coisa muito interessante, isso tudo eu li, tá? Aí eu li, né? E eu li no digital. Quando você lê no digital, é muito mais fácil você pular, seguir, parar o que você está lendo, se concentrar na internet, voltar e tal. A iluminação é um outro fator, mas não tem nada a ver. Então, desvia a sua atenção e você não se concentra. Se você está numa página do livro, ajuda, em papel, ajuda a sua concentração e exercita e reforça caminhos neuronais que estão sendo embotados pelo uso excessivo de dispositivos digitais que diminuem o que se chama, me deu um branco agora de tradução, attention span. Então, você não precisa de tanta atenção assim num texto, porque depois você pode pular, voltar, no papel é mais difícil. O livro, pelo que eu li também, não é livro, é um texto, um jornal, um anúncio em papel, ele faz você pensar em alternativas que você não pensaria se está lendo no digital, porque no digital você quer clicar, navegar e partir dessa para outra. Melhor, né? Enfim. Tá. Sobre a ética na computação, como construir uma base para ser um profissional responsável? Bom, primeiro pensar no outro. Segundo, olhe os professores, siga os exemplos. Todos os professores aqui são profissionais responsáveis. Tente identificar colegas. Outra coisa, no respeito tem muita coisa de gênero, né? Então, tem pouca mulher em computação, hoje em dia, e a diversidade é muito importante. Então, você pensa no redondo, no quadrado, no gênero, na idade. Eu nunca fui discriminada por ser mulher, porque eu nunca reparei. Hoje em dia, nossa, como era discriminada, mas já é tarde, né? Mas eu sou discriminada porque eu sou velha. Então, na hora que me vê, diz lá, vem uma gagá,
tá certo? Nada do que ela vai falar. E isso não, eu estou exagerando, digamos assim, tá certo? Pensa nos idosos, mas para ser um profissional responsável, você siga exemplos de pessoas que você gostaria de seguir e pense sempre em como você está afetando a vida de pessoas ou até de máquinas ao desenvolver determinada coisa. Não roube, quer dizer, não plagie, se esforce. Qual a melhor forma de escolher uma especialização em meio a tantos caminhos diferentes? Isso é difícil. A melhor forma tem múltiplos objetivos. Às vezes você quer ganhar dinheiro mais rapidamente, às vezes você quer seguir por um caminho que te estimule mais intelectualmente. Tá? Tente estudar. Como é que eu fiz doutorado no Canadá? Vários orientadores, eu procurei vários orientadores e cada um me propôs um tema. Aliás, um dos temas tem uma coisa nova chamada PC. Que tal estudar o que é isso e como vai funcionar? Isso foi em 82, no Canadá. E eu acabei escolhendo um orientador que me disse: leia todos esses artigos e todas essas conferências e volte daqui a 3 meses e me diga do que você gostou. Então, veja com que tipo de matéria você se identifica mais. É claro que você tem que passar, senão você não ganha o diploma. E você não é um profissional responsável porque não está respondendo ao que o contribuinte que te pagou, ou a expectativa da família. Você pode até mudar, chegar no meio do seu curso, decidir que você quer outra coisa, porque você não mude antes de se sacrificar. Eu não devia dizer isso, mas é uma coisa. Tá? Você escolhe, tem um básico, espere um pouco, não desista no primeiro ano, não desista depois do segundo ano, mas veja quais as direções. E lembre que sempre, em algum lugar, você vai estar afetando pessoas. Pessoal, desse lado, tem alguma pergunta? Ali. Lá. Pessoal, aqui também... Pessoal, eu sei que você tem que almoçar. Se tiver, depois eu pergunto aqui. É a última pergunta, que já deu 0 minutos. Então, beleza, hein? A última. Nossa Senhora! Vou ser rápido, professor. Pois não. É que eu falo demais. Sou André, aluno do mestrado aqui da UFMG. Oi? E fiquei bem aluno interessado. De quem? Oi? É aluno de quem? Hoje eu estou com o Frederico. De quem? Frederico. Ética de aluno. Sempre diga de onde você vem. Sou daqui, da UFMG, DCC. Eu não estou dizendo que você não é ético, é apenas você não aprendeu que todo professor quer o reconhecimento. Nem que você diga é um péssimo orientador, que não é o caso. Então, sou aluno do professor Frederico. Desculpe, tá? Estou aproveitando você para... Depois eu te dou um prêmio. O que você... Diga, meu amor. Eu fiquei bem interessado pela troca que você fez de IHC para IHH, né? Uhum. E hoje no mercado, tanto dentro do mundo acadêmico quanto no mercado, a gente faz coisas maravilhosas e não é reconhecido por isso, e qualquer problema que dá é culpa de quem fez, né? Como tratar isso no dia a dia e não ser oprimido por esse mercado que está tentando rapaz, fazer isso? Você está querendo um milagre. É uma pergunta excelente. O reconhecimento passa por 2 coisas. Você saber explicar o que você fez. Valorize-se, que os outros irão valorizar você. Mas não é valorize-se dizendo, eu sou o máximo. Você tem que saber mostrar as vantagens do que você desenvolveu
para aquilo que você está fazendo, que obviamente tem que ser associado ao negócio no qual você está desenvolvendo. Então, valorize-se e saiba valorizar. Agora, sempre vai haver casos de competição, casos de deslealdade, casos em que aquilo que você fez talvez não tenha sido bem especificado e realmente há um limite. Você tem que pensar, e, aliás, é uma coisa que a gente sabe, que a vida é cheia de frustrações. Eu vou terminar com um poema. Computação é poesia. Só que eu vou ter que me lembrar. Espera aí, já vou lembrar. Camões. Não, não é Camões. É um poema que não é de Camões. Quem passou pela vida em brancas nuvens, quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida, não viveu. Então, quando você não é reconhecido, é comum, lute, mas não vai ser algo raro. Tá? Muito obrigada a todos por estarem todos aqui na hora do almoço. Ainda. E o prêmio? Eu trouxe 3 balas. Então, eu trouxe uma balinha de café e uma balinha de gengibre, que eu vou dar para os 2 de 40 e 20 minutos. E eu trouxe uma bala para quem assiste dorama. Quem? Tem alguém aqui que assiste dorama aqui? Pronto. Você vai ganhar uma bala coreana de dorama. Tá bom? Então, muito obrigada a todos.